Isso aqui é um tweet que o Rodrigo Tacla Duran retweetou agora há poucas horas, do Pietro Kidmo Júnior, né? Ele está juiz e defensor público, né? Ele fala assim, ó, é preciso compreender que sempre foi oportunista, viu rasteiro parcial e atuou just in time para eliminar o inimigo, né? É interessante, né? O Moro tem esse método do Toyota, o método just in time contra os inimigos. Agora fica marrequeando que quer respeito. Não adianta. A lei do retorno do mundo que capota é infalível, né? Bom, como o Rodrigo Tacla Duran retweetou essa postagem, a gente também entrou com a manchete aqui no site, né? A lei do retorno é infalível, posta Tacla Duran, ele endossou. Rodrigo Tacla Duran vai depor na segunda-feira, Joaquim. É isso que está assustando o Moro? Eu já entrevistei o Tacla Duran 2 vezes e já adianto o que ele vai dizer, tá? Ele tem motivo para assustar. O Tacla Duran, claro, ele não vai ser ouvido para qualificação. Ele é um réu e ele vai ter a oportunidade de falar pela primeira vez diante do juízo. Então, o que vai acontecer? O juiz vai perguntar a ele algumas questões e o que ele deve colocar. Ele deve colocar aqui, contar que em maio de 2017, ele teve uma conversa com o Carlos Zuccolotto Júnior, que era advogado, era sócio da Rosângela Moro. E é padrinho de casamento do Moro. E o Rodrigo Tacla Duran printou essas telas. Tá? E essas telas foram periciadas lá na Espanha, num colégio de peritos de lá, e ele depois juntou a CPI da JBS. Então ele vai dizer, ali o Zuccolotto diz que negocia com ele favores ou benefícios numa eventual delação. E diz para ele que só que queria receber 5 milhões por fora. E diz para ele que, nesse caso, o Rodrigo, Tacla Duran, ele tinha outras empresas e localizaram 15 milhões na conta dele. Então, a conta que o Zuccolotto apresentou, olha, você vai devolver 5 milhões, você vai ficar... 5 milhões ficarem para ele, e 5 milhões você tem que pagar para nós. E o Rodrigo Tacla Duran pergunta, mas eu tenho que pagar com recibo por dentro? Ele falou, não, é por fora, porque eu tenho que acertar algumas pessoas. E ainda eu vou conversar com o Dedê, está na tela do computador. Dedê, uma das empresas dele faz uma transferência, porque é de uma conta no exterior, de $612 mil para a conta, na hora que eu vou dizer, do advogado Marlos Arnes, que depois veio a fazer delação. Isso não é, eu já procurei o Marlos Arnes. Ele não fala. Isso está na conta dele, entrou na conta do escritório dele. 612 mil. A TED eu tenho, eu vi a cópia, a transferência, não se chama TED, mas é uma transferência que foi feita de uma conta do exterior. Eu estou na conta dele. Uma vez eu estava conversando com ele e falei, olha, se o Marlos Arnes desmentir ou disser que eu paguei honorários, pergunta para ele se tem alguma procuração minha em nome dele. Aí ele decidiu o quê? Leva toda a família para Madrid, toda a família, porque sabia que o método da Lava Jato era este, iriam para cima de parentes dele, iam aterrorizar os parentes, e ele está lá desde então, do período que ele foi lá, desde 2017. Aí o Moro decreta a prisão dele, ele acaba preso por alguns dias, decreta a prisão dele depois que ele parou de pagar, porque o pagamento é em julho e a prisão vai ser decretada em outubro. Nessa época, o Zuccolotto era sócio da Rosângela, portanto, na visão do Rodrigo Tacla Duran, que é advogado, o Moro estava impedido de atuar contra ele. O Moro, o que deveria ter feito? Como um juiz, diz, olha, determina uma investigação imediatamente, porque é de interesse dele, juiz. Se ele não deve, mas ele não fez isso. Ele divulga uma nota, ataca a imprensa, a Rosângela começa a atacar a Folha, ataca, a Rosângela pôs até depois um jornal e com uma banana em cima, que seria para embrulhar banana, algo assim. Mas ele ataca o Tacla Duran, defende o Zuccolotto. E é por isso que depois ele continua atacando o Rodrigo Tacla Duran, e até chama o Rodrigo Tacla Duran de bandido, em alguma oportunidade, lá acho que no Roda Viva. O Tacla Duran poderia ter sido ouvido várias vezes, a defesa do Lula arrolou algumas vezes, não só a defesa do Lula, outras defesas também arrolaram e o Moro sempre indeferiu. O que faz suspeitar que o Moro, na verdade, tem muito medo do que vai dizer o Tacla Duran. Mas o que vai acontecer? Isso que eu acabei de contar vai ser dito ao juiz, naturalmente, com essas provas. E o que caberá ao juiz? Determinar a investigação imediatamente, encaminhar tudo isso para a Polícia Federal. Não é porque o juiz é anti-lavajatista, etc., o Apio, é porque é dever dele. Que é aquilo que o Moro não fez, de fazer investigação quando isso não pensa. O Moro era suspeito em face do Zuccolotto, Rosângela, isso pelo código traria, obviamente, a suspeição, impedimento, ele não poderia julgar. Isso é pacífico, né? Então, se esses elementos, de fato,
existe, né? E outra, quando a Mônica publica tudo aquilo, o Moro não determina ou não remete. Aliás, aí tem outra coisa que sempre quando a gente fala quando se fala, a gente esquece fica uma coisa escondida que a gente mesmo não se dá conta. O Ministério Público, imediatamente, quando sai a matéria ou essa discussão, deveria ter aberto uma investigação pesada sobre isso. Pesadíssima. Logo, naquele momento, havia elementos objetivos, por muito menos se fez investigações, se fizeram investigações com cartas anônimas e um monte de coisa, e não se fez. Então, tanto o juiz, na época Moro, como os procuradores, Deltan e outros, nenhum dos dois tomou providências que, por certo, serão tomadas agora, não por favores, por desavenças, por malquerências ou qualquer outra coisa, porque é um dever mais prosaico que um aluno de primeiro ano de faculdade sabe. No meio de um processo surgindo algo desse tipo, Houston, temos uma nova investigação a ser feita.